Capítulo 10. Vermelho. Ei, amigo. O que você quer aqui? Artyom olhou para o homem que havia perguntado, uma estrela vermelho-framboesa flutuando em uma névoa borrada. Ele encolheu os ombros. Mastros cansados com bandeiras vermelhas desbotadas estavam inclinados tortos ao lado dos arcos. As curvas dos arcos foram cortadas ligeiramente acima da altura de um homem por placas suspensas em linha vermelha. Fronteira do estado. Vamos, mexa-se. Isso é o suficiente olhando. O oficial manteve os olhos fixos nas mãos de Artyom. Os homens do exército vermelho atrás dele esperavam por uma ordem. O que eu quero? Artyom perguntou a si mesmo. Não importa o que aconteça, ele não deve fazer isso, levantar as mãos e dar um passo à frente. Ele não deve seguir o infeliz Umbaj até aquele lugar onde Piotr Sergeevich estava prestes a ter suas entranhas enroladas em uma vara. Ele não deve confessar que ele, e não Umbaj, era o operador de rádio subversivo que eles estavam procurando. Porque eles não o deixariam ver Umbaj em qualquer caso, e as entranhas de Artyom seriam as próximas para o bastão. E depois? Então esqueça Umbaj e o que ele ouviu nas ondas tuberculosas de Moscou, esqueça Homer, que estava esperando por Artyom em algum lugar na estação Pushkin com um laço no pescoço, esqueça Dietmar e sua pequena tarefa, esqueça as pessoas que estavam sentadas atrás dele agora e lambendo esse lixo, que logo seria massacrado com baionetas, diga adeus à pequena estrela vermelho-framboesa e caminhe até a estação de Novokuznetsk. E deixe o que aconteceu atrás dele, acontecer. Ele não tinha olhos nas costas. E o que havia em Novokuznetsk? Nada. A mesma coisa que na exposição. Um vazio cheio de ar abafado. Cogumelos. A vida miserável que Artyom deveria arrastar sem reclamar, até que ele coachasse. Circule e volte para a Nia. Às vezes, a qualquer hora, usando os documentos mortos de outra pessoa. Os documentos de outra pessoa, mas a vida seria dele, de Artyom, essa mesma velha vida, tão negra, retorcida e seca como um fósforo queimado. Ele queria essa vida? Ele poderia aceitá-la? Olga Eisenberg tirou o sutiã. Sem as mãos de Piotr Sergeevich para guiá-los, os holofotes órfãos a escolheram ineptamente em uma luz ofuscantemente dura, lançando a intensa silhueta negra de Olga nas paredes. A trombeta tocou muito rápido e com insinuações nauseantes, agitando as entranhas de Artyom, e a silhueta da mulher no poste se debateu ao seu ritmo, girando furiosamente como se estivesse empalada em uma estaca. Você é surdo? Vá em frente, empurre. E enquanto Artyom procurava por Umbaj, enquanto ele estava a caminho aqui com Homero, por um tempo ele esqueceu, não foi como era quando você não tinha para onde ir. O velho lhe dera algo. Uma direção, pelo menos. Perdoe-me, vovô. Como posso salvá-lo? Seguir as ordens daquele demônio? Ajudá-lo a montar um massacre sangrento? E depois? Eles realmente vão deixar você ir então? Eles não vão, vovô. Então essa é a escolha, o que quer que eu escolha, é impossível. Certo, procure-o. Os pés de Artyom deram um passo para trás. Seus pés ainda não haviam decidido. O público começou a se virar e calá-lo. Alguém relaxando com o uniforme de um ferroviário agarrou Artyom. Era Artyom que ele realmente estava esperando enquanto observava com um ar entediado enquanto a atriz se contorcia na fogueira? Se eles se movessem para o outro lado, para frente, não havia caminho de volta, seus pés sabiam disso. Era muito cedo para seu corpo morrer. Mas sua alma simplesmente não conseguia suportar a ideia de voltar à velha vida. Não, eu não quero os filhos dela, Artyom percebeu. Ele percebeu isso de forma bastante simples e para sempre. O que havia na estação de exposições? Não havia nada. Ou tudo o que Artyom não conseguiu se tornar. E tudo o que ele preferia morrer coachando do que se tornar. Usando sua mente, ele se forçou a levantar as mãos, uma subiu um pouco mais rápido que a outra. O suor escorria por suas têmporas até seus olhos em um gotejamento cáustico, com uma estrela vermelho-framboesa nadando nele. Talvez eles ainda não tenham matado você, Piotr Sergeevich? É. Eu viajei metade do metrô para encontrá-lo, não foi? E eu cheguei aqui. Agora não há para onde ir. Vamos, agora, eles não mataram você, não é? Eu tenho algumas informações. Sobre o que você está resmungando. Artyom sentiu o olhar de uma aranha da plateia, fazendo sua pele arrepiar. Então ele disse novamente com a mesma voz calma. Eu tenho informações importantes. Sobre um golpe armado planejado. Pelo Reich. Eu quero conversar. Com um oficial dos serviços de segurança do Estado. Eu não consigo te ouvir. Artyom enxugou o suor e deu um passo à frente. A passagem de pedestres para o Cogneriad era longa, interminavelmente longa, como se tivesse sido construída especialmente para Artyom, para dar-lhe tempo de mudar de ideia. Do lado de fora, a fronteira da linha vermelha parecia frágil, uma barreira móvel e alguns soldados sonolentos.
Mas no interior, onde os forasteiros não podiam ver, havia 3 camadas de fortificações, com sacos de areia, arame farpado e metralhadoras. Os canos das armas estavam olhando para as paredes, não para dentro ou para fora, e eles ainda não sabiam de que direção o inimigo avançaria. Havia perfis gêmeos estampados em tinta nas paredes, em 2 homens carecas e carrancudos, terrivelmente semelhantes, com bochechas gordas, como uma imagem borrada gravada em uma medalha, um deles protegendo ou eclipsando o outro. Os primos Moskin, Artyom sabia disso. O que estava em primeiro plano era Machin, o atual secretário-geral. O único que Machin havia eclipsado era o secretário-geral anterior, que havia morrido. A cada passo que se afastava da estação Teatralnaya, ele ouvia a trombeta perversa do teatro Bolshoi cada vez menos claramente, porque, rasgando ao longo da passagem na direção oposta, da estação Marques Prospect direto para sua testa, ficava cada vez mais alta a polifonia estimulante de uma marcha de bravura gerada por toda uma banda militar. No ponto em que o segundo terço da passagem começou, a marcha orquestral colidiu com a trombeta lânguida e a levou de volta ao teatro. O lugar estava miseravelmente iluminado, havia apenas um fosso de luz ao longo do arame farpado e, além disso, a escuridão era espessa como geleia até a próxima tira de arame farpado. Eles não encontraram nenhuma pessoa viva ao longo do caminho, apenas soldados mal-humorados. Artyom estava se esforçando na coleira, ansioso para resolver seu destino, mas suas escoltas armadas não tinham intenção de se apressar, seus próprios destinos eram muito indefinidos. Ele mal conseguiu resistir até Marques Prospect ou Kotny Riad. Até o último posto de fronteira, que se parecia com o primeiro, tão frágil que uma boa e dura baforada o demoliria. Nada mais podia ser visto além dele. Os degraus escondiam tudo, e isso fazia parecer que ninguém aqui na linha vermelha poderia dar a mínima para Teatralnaya. Mas a banda era absolutamente genuína, e estava parada bem na entrada, ao lado da fronteira, tocando, tilintando e tocando. Isso fez Artyom querer se endireitar e endireitar os ombros, apesar de si mesmo, e, claro, nenhum trompete ou qualquer outro som teatral poderia forçar seu caminho através disso. A estação, tão aconchegante e pequena quanto todas as primeiras estações do metrô, se estava cheia de pessoas da mesma cor. Não estava sujo aqui, e não havia água correndo do teto, e as lâmpadas estavam acesas, tudo decente e decoroso, em suma. Mas quando a orquestra ficou em silêncio por um segundo para trocar uma marcha por outra, a outra voz da estação pôde ser ouvida. Uma voz incomum, em vez do burburinho que as pessoas deveriam fazer, o Kotny Riad estava cheio de um farfalhar constante. As pessoas farfalhavam enquanto olhavam em volta nas filas sinuosas, onde cada uma delas tinha um número escrito na mão ou nas entradas dos arcos. As pessoas farfalhavam papéis nas mesas, desempenhando algum tipo de função burocrática que Artyom não entendia. As mulheres farfalhavam e crianças farfalhavam. E de repente, enquanto os tambores e tímpanos recuperavam o fôlego, a estação não estava mais iluminada ou limpa o suficiente. Mas então a esteira rolante orquestral começou novamente, e a alegria que ela proporcionou mudou a estação de volta. As pequenas lâmpadas queimavam mais intensamente, os lábios das pessoas que passavam paravam de cair e o mármore começou a brilhar. Havia slogans para animar o clima também estampados em letras maiúsculas, com a linha vermelha: acabaremos com a pobreza, o analfabetismo e o capitalismo. Sim à igualdade universal. Seus oligarcas comem os cogumelos de nossos filhos. Uma ração completa para todos. E Lenin, Stalin, Moskin. Um Lenin careca e um Stalin de bigode pendurados em molduras douradas na parede final da estação. Ao lado deles estava um destacamento de guardas de meninos pálidos com pequenos trapos vermelhos em volta do pescoço, e havia flores deitado lá, em plásticos. Os habitantes locais não pareciam notar que Artyom estava sob guarda armada, e todas as pessoas por quem ele passou de alguma forma encontraram negócios mais interessantes para distraí-los. Ele não foi capaz de encontrar os olhos de ninguém. Mas no momento em que ele passou por alguém, a nuca começou a queimar quando aqueles olhares dispersos foram imediatamente focados em feixes intensos pelas lentes de sua curiosidade. Ele caminhou, tentando chegar a um acordo com Piotr Sergeevich de que ele não morreria por mais algum tempo ou iria embora para qualquer lugar, que esperaria até que Artyom chegasse lá. Não havia passado mais de 1 hora, então ainda havia uma chance. O Comitê de Segurança do Estado estava localizado na parte inferior da estação, abaixo do piso que os cidadãos monocromáticos atravessavam. Havia outro nível com tetos baixos que ninguém conhecia, e a entrada foi feita para parecer um armário, um lugar para enfiar esfregões e baldes. Lá dentro, no entanto, tudo era familiar, o mesmo que em qualquer outro lugar do mundo, um corredor pintado com tinta a óleo de linhaça, verde até a altura da cintura e branco acima disso, gesso ficando marrom com a umidade, as eternas lâmpadas penduradas e uma linha de quartos. Uma escolta destrancou e empurrou Artyom para dentro dele. Eu tenho negócios urgentes. Algo urgente para relatar. Eles relatam coisas no exército, disseram-lhe com uma piscadela. Neste lugar você denuncia as pessoas. O ferrolho de ferro do lado de fora da porta bateu em seus ouvidos, raspando seus nervos nus.
Ele olhou para seus companheiros de cela, uma mulher com olhos de rímel e uma franja de cabelo amarelo química, com todo o resto reunido em uma pequena moita na parte de trás da cabeça, e um homem taciturno e subdimensionado com sobrancelhas e cílios brancos e um corte de cabelo imprevisível. Ele tinha uma pele dura e bronzeada como a de um alcoólatra. Um baixo não estava na cela. Sente-se, disse a mulher. Não adianta ficar de pé. O homem assoou o nariz. Artyom olhou para o banco e permaneceu de pé, como se isso significasse que ele não teria que esperar tanto tempo para que eles ouvissem sua história e concordassem em deixar o operador de rádio ir tão livre quanto um pássaro. Você acha que eles vão resolver tudo imediatamente, agora também, não é? A mulher suspirou. Estamos presos aqui assim há mais de 2 dias. E talvez isso seja bom. A maneira como eles resolvem as coisas aqui, e seria melhor se eles não se incomodassem. Cale a boca, gemeu o homem. Pelo menos agora mantenha a boca fechada, sim? Eles trouxeram um velho aqui antes de mim? Artyom perguntou a ela. Com um bigode assim? Ele demonstrou com as mãos a maneira débil como o bigode de um baixo balançava. Não, eles não fizeram. E também não havia ninguém sem bigode. Estamos presos aqui por conta própria. Agarrando um ao outro assim. O homem se virou para encarar a parede e a cutucou com a unha com um ar de repugnância. E o que você fez? Eu não fiz nada. Eu tenho que tirar o velho. E o que o velho fez? Artyom olhou para sua meia calça cor de carne, toda marcada com cerzidos, e suas mãos, sangue azul fluindo logo abaixo da superfície da pele, abrindo-a. No início, as bordas pretas faziam seus olhos parecerem grandes e apaixonados, como se ela estivesse se entregando pela última vez, mas na verdade eram apenas comuns. Um sorriso enrugado. Com rugas cansadas. O velho também não fez nada. Na verdade, somos de Tchetralnaia. Estávamos apenas seguindo nossas vidas. E como é a vida lá, em Tchetralnaia? Péssimo, eu suponho, ela perguntou com simpatia. Está tudo bem. Mas eles nos dizem aqui que vocês quase se devoraram. Eles estão mentindo, então? Yulka. Você é estúpida ou o quê? O homem apelou para ela. Temos uma vida boa aqui, disse Yulka, lembrando. Basicamente, não poderíamos dar a mínima para como as coisas estão na sua casa. Ela fez uma pausa e perguntou em dúvida, você tem que fazer fila longa para cogumelos? O que você quer dizer com fila? Bem, digamos que você entre no final da fila. Que número você seria? Que linha? Se você tem dinheiro, basta comprá-los. Dinheiro, você diz? Você quer dizer cupons? Não precisamos de dinheiro aqui, disse o homem. Se alguém trabalha, então ele come. Não como naquele Tchetralnaia de vocês. Nosso trabalhador tem proteção. Tudo bem, disse Artyom. Você vai comer seu dinheiro, acrescentou o homem. Vamos, Andriusha, por que atacá-lo assim? Yulka intercedeu. Eles enfiam um de cara gorda aqui e você quer mostrar a eles seus peitos. Andriusha se levantou e cuspiu pelos pés, mas como se estivesse cuspindo em Artyom. Como se de repente você precisasse dos meus peitos. Ela sorriu para o homem. Eu não sou um fantoche, disse Artyom, dizendo a si mesmo. Eu não quero saber de nada, disse Andriusha. Não é da minha conta. Eles não disseram nada por um tempo. Artyom pressionou a orelha contra a porta. Estava quieto. Ele olhou para o relógio. O que Dietmar estava fazendo? Ele ainda confiava em Artyom? E por quanto tempo mais ele concordaria em confiar nele? Você quer dizer que não há filas para cogumelos? Yulka perguntou. Então, quantos eles dão a cada pessoa? Tantos quantos ele tiver dinheiro. Os cartuchos, explicou Artyom, só para ter certeza. Bem, você nunca. Yulka exclamou de alegria. E se 2 de vocês se unirem? O quê? Vocês 2 recebem tantos quanto têm dinheiro? Bem, sim. Bastardos gananciosos, disse Andriusha. De quem são os cogumelos que você acha que eles estão bebendo? Seu e meu. Nossos filhos estão inchados de fome e estão se alimentando. Eles não estão inchados. Yulka exclamou assustada. E não temos filhos. Eu estava sendo imagético. Figural, isto é, eu era. Ele olhou para Artyom com um ar de angústia e um sentimento de ter cometido um erro irreparável. Corando de carmesim brilhante. Ele não disse isso, implorou Yulka a Artyom. Tudo bem. Artyom encolheu os ombros e acenou com a cabeça. Você cuida da sua própria língua, Andriusha latiu para sua esposa. Sua boceta. Se você não tivesse tagarelado, estaríamos em casa. Como se você não tivesse aprendido nada com os Yefimous.
Os Yefimous não disseram nada, Andriusha, ela sussurrou. Eles os levaram de qualquer maneira. Eles nunca disseram uma única palavra contra. Contra. Então deve ter sido por outra coisa. Deve ter havido alguma coisa, ele gritou em um sussurro. Como eles poderiam simplesmente levá-los assim, sem qualquer rima ou razão e... Ele falcou e cuspiu. E toda a família também. Como é isso, toda a família? Artyom perguntou. Não é nada. Não é da sua conta. O que foi que eu disse, afinal? Que não haveria cogumelos suficientes este ano. Que a safra havia falhado na fazenda estadual, por causa da peste. Por causa da podridão branca. Vamos passar fome. E isso foi tudo. Eu não tirei tudo da minha própria cabeça. Mas eles disseram que era calúnia e propaganda. Para quem você disse isso? Seu tagarela estúpido. Setka Dementieva, é quem? Você está me dizendo que não sabe sobre os Dementieves? A Dasha dos Dementieves trabalha na loja de conservas e é como se ela não entendesse nada. Ela fica lá e mantém a boca fechada, então. As pessoas são levadas por menos do que isso. E quanto a Vasilieva? Aquela que disse o Senhor, tem piedade e fez o sinal da cruz. E por que eles tiraram Igor da sessão 105? Durante um intervalo, ele tagarelava sobre pessoas de fora aparecendo na estação de Cherkizovo. De onde fora? E o que aconteceu? De fora de Moscou. De algum lugar no topo. Outra cidade, tipo. E supostamente eles vieram sem trajes de proteção. Então, o que há de errado com isso? E quanto a isso? É obviamente um monte de besteira. Tipo, eles pegaram todos aqueles forasteiros em uma única varredura, e no mesmo dia. Ele passou o dedo pela garganta. Não mostre isso em si mesmo. Yulka exclamou assustada. Besteira, certo? Lixo, não é? Os Yankees bastardos achataram tudo para nós. Até uma criança sabe que só há Moscou de pé. Que outra cidade? E no dia seguinte eles arrebataram Igor Zuel. Yudin estava ouvindo, e Yudin é outro. Você tem que ser um verdadeiro punheteiro para falar na frente de Yudin. Que cidade? Artyom perguntou, tenso. De que cidade eles vieram? Aqueles forasteiros em Cherkizovo? Andriusha disse a ele. Como eu vou te dizer? Artyom se afastou da porta, deu um passo em direção ao homem e se inclinou em direção a ele. Mas ele disse isso, não disse? Ele disse isso? Este Igor? E veja onde isso levou. Diga-me. Diga-me, é importante. Você ainda não deu a eles a sujeira do velho. Você não pode juntar tudo. Andriusha riu maliciosamente. Seu estúpido. Apenas me diga. De onde? Artyom agarrou o homem pelo colarinho, enrolou o material em seus punhos e o pressionou contra a parede. Saia de cima dele. Saia. Yulka gritou. Ele não sabe de nada, nada. Guardas. Socorro. É tudo lixo. E se não for? E daí? E daí se não for? Então é isso. Então podemos lançar nosso anzol, sair. Fora deste metrô. Meio erguido do chão, Andriusha balançou a cabeça e fez uma cara feia. Se eles estão tão bem lá em cima, por que eles viriam nos invadir? Artyom encheu os pulmões para responder, mas não conseguia pensar em nada para dizer. Coloque-me no chão. Coloque-me onde eu estava, seu piolho, disse Andriusha. Artyom o colocou no chão. Então ele se virou e voltou para a porta. Ele estava prestes a pressionar a testa contra ela quando ela se abriu. O de Teatralnaia. Saia você. Isso foi um erro. Você deveria ter me contado, disse Artyom a Andriusha. Agora você pode perguntar a eles você mesmo. Andriusha falhou. Asterisco ou removidos asterisco. Aqui está você, camarada major. Este é o subversivo. Onde estão suas pulseiras? Vamos tê-lo em pulseiras. As algemas clicaram. Isso é apenas, e quando eles se confessam? Ele sempre tem que usar pulseiras, explicou o camarada major Artyom, encontrando-o na porta. Me chame de Gleb Ivanik. E quem é você? Mas Artyom já sabia que este era Gleb Ivanik. Ele conhecia sua voz rouca e baixa. E suas botas baixas com cadarços. Fyodor Kolesniko. O nome no passaporte do morto. Bem, Fyodor, vamos ouvir. Gleb Ivanik era atarracado e resistente, uma raça de corte. Sua cabeça estava careca acima de sua testa grande, seus lábios grossos pareciam vermelhos.
Ele tinha a mesma altura de Artyom, então ele não era muito alto, mas era 2 vezes mais largo e 4 vezes mais poderoso. Sua túnica não fechava sobre ele, a gola era muito apertada para seu pescoço de touro e suas calças eram um moqui. Gleb Ivanik sentou-se à mesa e deixou Artyom parado ali. Você pegou o homem errado. Que homem errado? O major perguntou cautelosamente. Um Baj. Em Teatralnaia. Ele não é culpado de nada. Você o confundiu com outra pessoa. E quem deveríamos ter pego? Outra pessoa. E você veio para tirá-lo de lá? O major ficou entediado imediatamente. Ele não é um sabotador. Ele é um técnico no teatro, disse Artyom. Bem, ele confessou ser um sabotador. Bem, então, e isso não é verdade. Ele caluniou a si mesmo. Esse é o problema dele. Temos tudo assinado. E agora? A sala era espaçosa, mas simples ao ponto da severidade. O linóleo no chão estava se enrolando, o cofre no canto era um cubo cinza, apenas a mesa era luxuosa, um troféu, e havia um perfil duplo na parede. Isso foi tudo. Mas não. Nem tudo. Havia algo tic-tac também. Artyom olhou em volta e atrás dele havia um relógio pendurado acima da porta. Um que ele tinha visto, não muito tempo atrás, em um lugar completamente diferente. Um relógio simples, um pedaço de vidro em plástico azul. O mostrador tinha a imagem de um escudo com uma espada enfiada nele e algumas letras em uma linha, todas maiúsculas, com hífens. VCHNKVDMGBKGB. Faltavam 10 minutos para as 10. Com pressa para chegar a algum lugar, Fyodor, o major perguntou e sorriu. Você está atrasado? Esse é um relógio interessante. Um relógio de primeira linha. E a partir deste relógio eu deduzo que tenho negócios esperando por mim. Isso é tudo o que você tem a dizer, Fyodor? Eu gostaria de continuar com você mais tarde. Eu preciso falar com ele. Bem, não há como isso ser arranjado. Quem é ele para você? Um parente? Ou um colega? O que ele confessou? Ele não é um sabotador. Ele nunca esteve no Reich. Não era ele que você estava procurando. Era outra pessoa. Não, Fyodor. Estávamos procurando por ele. Piotr Sergeevich. E o Reich não tem nada a ver com isso. Veja. O major acenou com um pedaço grosso de papel. O material informativo. Do escritório central. O escritório central não pode estar errado. Então não era Artyom que eles vieram. Então o próprio Umbaj era o culpado? Isso é tudo? Gleb Ivanik se levantou. Eu tenho um compromisso às 10. Ele se inclinou para o cofre, mexeu em alguma coisa e a porta rangeu. Ele pegou um revólver preto acinzentado, arranhado e sem graça. E então Artyom se lembrou exatamente que tipo de compromisso Gleb Ivanik tinha. E o que acontecerá com ele agora, com Piotr Sergeevich? Artyom perguntou com a garganta seca. É a penalidade suprema para ele, pronunciou o major. Tudo bem, Fyodor. Espere até amanhã. Conversaremos amanhã. Tenho a sensação de que será uma conversa bastante longa. Você quer me dizer algo, mas está hesitando e hesitando. Eu tenho que acelerar você de alguma forma, mas por sorte, o tempo está muito curto hoje. Negócios para lidar. Ele vasculhou o cofre, tirou um punhado de pequenos plugs de latão e os derrubou sobre a mesa. Ele abriu o cilindro do revólver e começou a enchê-lo com a morte de nariz rombudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E sobraram mais na mesa. Você não deve atirar nele. Artyom gritou. Umbaj. Por quê? Ele tem informações. Ele é um operador de rádio. E ele sabe de alguma coisa. Tudo o que ele sabe, nós também sabemos, o major o tranquilizou. Ele não pode ter nenhum segredo de nós. É isso. Vá e durma um pouco. Existem pessoas esperando por mim. Gleb Ivanik coçou e acariciou-se em sua braguilha esticada e espreguiçou-se docemente. Mas você não tem ideia. Ele tem informações. Informações valiosas. Ele. Artyom mordeu o lábio e pesou as coisas uma última vez. Ele encontrou sobreviventes. Ele entrou em contato com eles. Outras pessoas. Me entende? Outros sobreviventes. Não em Moscou. Ele olhou para o rosto largo e plano do major. Nada mudou nele e nada se moveu. Isso é besteira. Então a sombra de um sorriso esvoaçou em seus lábios. Gleb Ivanik alisou o cabelo com a mão, com um ar sonhador.
Ele estava esperando a noite, esperando as 10 horas e esperando o que viria depois, o encontro que ele havia marcado com sua cadela em um tutu. Era nisso que ele queria pensar. Artyom ergueu as mãos algemadas. Mas e se houver lugares onde é possível viver? Se não for necessário, não somos forçados a ficar aqui no metrô. Até o final. E ele? Ele pode saber sobre isso. O major pesou o revólver na mão, fechou um olho e olhou para a mesa através da mira. Isso é qualidade para você, disse ele pensativo. Eles estavam executando pessoas com essa arma há 100 anos. Mas mesmo assim, não há máquina mais confiável do que um Nagant. Especialmente para este negócio. Não vai emperrar ou ficar superaquecido. Você não está me ouvindo então? Artyom ficou furioso. Ou você sabe de alguma coisa? Ok, isso é o suficiente. Escolta. Não, não é suficiente. Se você atirar nele agora, nunca saberemos de nada. Nunca. Escolta, foda-se, o major latiu. Nunca. Ele é o único, você entende isso? Ninguém mais conseguiu fazer isso. Para encontrá-los e contatá-los. Você não deve matá-lo. Então eu não devo? Não. Informações valiosas? Sim. Sobreviventes? Sim, sobreviventes. Tudo bem, vamos. O major agarrou o ombro de Artyom na prensa hidráulica de sua mão enorme, chutou a porta e o levou para o corredor. Um guarda veio correndo, culpado e assustado, dando uma última tragada em um roll-up, mas o major apenas empurrou o cano da arma polido em seu rosto e o empurrou para longe. Ele tirou um molho de chaves do bolso e as bateu em uma porta. Então ele abriu e empurrou Artyom para dentro da cela. Embaixo. Aqui. Piotr Sergeevich, com o bigode caído, levantou-se com um olhar ansioso e perscrutador. Ele estava todo manchado com algo marrom avermelhado que estava secando, a ponte do nariz estava aberta e sua boca estava com os dentes abertos. Ele estava segurando a cabeça jogada um pouco para trás para que seu nariz não escorresse. Manchas de sombra e luz cintilavam em seu rosto alternadamente, o que ele deveria esperar. O major ergueu o revólver para a testa, e o estrondo imediatamente atingiu os ouvidos de Artyom, batendo neles como uma marreta, e uma fina névoa vermelha respingou em todas as direções, pousando na mão e no rosto do major e na túnica uniforme. Bash ficou mole e sentou-se no chão, transformando-se em um saco de areia. Com o rosto pálido, os outros prisioneiros cobriram os ouvidos e uma mulher começou a gritar. A parede estava coberta de pedaços de algo molhado e reluzente. Um carcereiro enfiou a cabeça na cela e xingou inaudivelmente e depois perguntou algo, ainda falando de forma inaudível. Os ouvidos de Artyom estavam zumbindo dolorosamente. O major agarrou Artyom pelo ombro, arrastou-o para o corredor e bateu a porta. Ele rosnou através do toque. Quem não deve? Eu não devo? Seu filho da puta. Eu não devo? Uma sensação de tontura e enjoo. Artyom engoliu-o, segurou-o dentro. Se ele vomitasse, seria um sinal de fraqueza. Leve para fora os prisioneiros condenados. O maior número possível, o major gritou para os carcereiros, sua voz quase inaudível através daquele toque. Quantos existem? Havia 7, incluindo Bash. Certo, então. Um cilindro fará isso. E lave a cela. O major deu um passo à frente e ficou bem na frente dos olhos de Artyom. Tragam-no comigo, disse ele aos homens que vieram correndo da sala da guarda. Eles voltaram para o escritório. Você diz que eu não deveria. Mas eu deveria. Eu deveria atirar em você. E em público. Uma execução é uma coisa útil. Todo maldito bastardo pensa que está interpretando o papel principal e este é um filme filmado sobre ele. Mas aí, basta olhar para a maneira como as pessoas se transformam em sacos de merda. Clique. Tudo feito e polvilhado. Agora você não vai ficar acima de si mesmo assim. Ele pegou um cartucho ainda não alocado para ninguém da mesa e o enfiou sob o nariz de Artyom. Veja. Isso é para você. Eu queria cuidar de você amanhã sem apressar as coisas. Você e seu absurdo delirante. Mas você apenas procura problemas. Ele puxou o cilindro e enfiou o cartucho pessoal de Artyom nele. Coloque-o com o resto. Não. Artyom balançou a cabeça zumbindo. Não. Vá lá. Hoje. Agora. O Reich. Vai. Teatralnaia. Vá lá, seu bastardo. Bash. Ele é o agente deles. Ele estava. Eu tive que. Tire-o daqui. Eu sou. Eu também sou um espião. Você é um tagarela. Espere. Esperar. Tudo o que eu disse sobre o operador de rádio era mentira.
Não me mate. Realmente, eu juro. Existem 2 grupos lá agora. Minerando as passagens. Gleb Vanik finalmente se virou para ele. Pelo quê? Eles vão levar Tchetralnaia. Eles estão agora? Eles têm brigadas de assalto nos túneis. Pronto. E 2 grupos de sabotagem em Tchetralnaia. Em 5 minutos. Eles estarão lá. O que Bash fez? Por que ele? Ele é um operador de rádio. Ele deveria receber o sinal para começar. E você? Estou apegado a ele. Sua ligação. Quem definiu a tarefa? Quem o informou? Dietmar. Nós nos conhecemos. O major ficou paralisado. O relógio acima da cabeça de Artyom continuava contando TSIC, TSIC, TSIC. Exatamente o mesmo tipo de relógio que o Hansa Major tinha. Apenas o final da história abreviada da Checa foi diferente, prematuro. Mas você está aqui, não está? Nós temos você. E temos Bash. Então eles ainda estão esperando. Quanto tempo eles vão esperar? Eles deveriam atacar antes do final da apresentação. Se o arrastarmos, eles enviarão alguém para verificar. E eles vão explodir o lugar de qualquer maneira. TSIC. TSIC. As sobrancelhas do major se uniram. Você sabe como são os outros? Nos 2 grupos? Eu conheço os líderes. Você vai ajudar? Artyom assentiu uma vez com um movimento rígido e enferrujado. Não seremos capazes de reunir os homens tão rápido, disse o major em voz alta. Temos que arrastar as coisas. Temos que arrastar as coisas para fora. Artyom queria sugerir algo, mas estava com medo, o major faria o oposto, não é? Ele teve que pensar nisso sozinho. Pense, major, pense. Poço. Que tal desinformação? Diga a eles que os grupos já foram neutralizados? Como? Não há tempo. Artyom queria fechar os olhos, esconder-se, proteger suas entranhas para que o major não adivinhasse sua sugestão, sua oração, mas ele se obrigou a manter os olhos bem abertos, como se estivesse convidando Gleb Vanik para si mesmo. E o major escalou dentro de Artyom através de seus olhos, raspando as córneas, manchando tudo lá com belos respingos de Piotr Sergeevich. Você tem uma senha ou uma resposta para a comunicação por rádio? Ele finalmente decidiu perguntar. Artyom inclinou a cabeça para a frente sem dizer nada. Então ele cautelosamente a ergueu novamente. Ele estava com medo de assustar a decisão do major, a única que o salvaria. Vamos lá. Eles caminharam pelo corredor, passando pela cela que já estava destrancada, com os prisioneiros condenados parados ali, olhando para o chão e as paredes, como se estivessem tentando apressadamente salvar suas almas, escondendo-as nas juntas dos ladrilhos, sob as bordas viradas para cima do linóleo, e entraram em uma sala diferente com a palavra comunicações na porta. Um oficial de comunicações exausto com um arelho ficou em posição de atenção. Uma mesa com telefone, caixas verdes com interruptores e mostradores, fones de ouvido. A escolta parou na porta e Artyom foi incitado a convidá-lo a ir até o equipamento. Mas antes disso, Gleb Ivanovich pegou o receptor do telefone e tilintou os botões. Olá. Este é o Svinolup. Sim, Svinolup. Traga-me Anticifero. Artyom deu uma olhada dupla. Agora, os relógios idênticos estavam ligados por esse nome em comum. Uma coincidência como essa era impossível. Não poderia ser coincidência. O outro foi Boris Ivanovich. Este era Gleb. Com o mesmo patronímico. Eles não se pareciam muito. Mas mesmo assim ele acreditou imediatamente, por mais fantástico que fosse. Sim, camarada coronel. Eu tenho um agente aqui que confessou. Ele diz que o Reich vai tomar Tchetralnaia. Agora mesmo. A voz. Deitado ali sob o palco, Artyom reconheceu a voz, porque os irmãos tinham uma voz entre eles. Eles falaram palavras diferentes com essa voz e juntaram frases diferentes, e eles tinham uniformes diferentes, e seus relógios pararam em horários diferentes. Mas mesmo assim era a mesma voz. Gleb provavelmente era mais velho. Ele parecia mais velho. Isso significava que Boris havia subido mais rápido na hierarquia. Como ele conseguiu isso? Artyom se perguntou por algum motivo, em vez de se perguntar se o fio fino que ele planejava caminhar sobre o abismo se romperia. Como aconteceu que os 2 irmãos acabaram com a mesma patente em lados diferentes da frente? Eles sabiam um sobre o outro? Eles deviam saber. Era impossível que não soubessem. Eles estavam em guerra? Eles se odiavam? Tentavam matar um ao outro? Estavam jogando? O quê? Você dá sinal verde? Sim, senhor. E então você só terá tempo para nos enviar reforços. Sim. Concordo.
Nós não começamos. E também não consigo ver nenhum outro. Sim, senhor. Aceito. Artyom esperou em silêncio, nem mesmo pensando mais no barulho de seus pensamentos assustando o pássaro de fogo mágico da sorte que pousou em seu ombro. Foi uma chance em 1000. Qual é a frequência? O oficial de comunicações com o rosto torcido sentou-se no aparelho de rádio. Artyom disse a ele a frequência. Eles começaram a vasculhar as ondas de rádio. Colocaram os fones tortos na cabeça de Artyom, encobrindo uma orelha e deixando a outra aberta em direção aos outros homens. Você executou as antenas para a superfície? Ele perguntou. Como você pega alguma coisa aqui? Você pensa em seu próprio trabalho, aconselhou o Svinolup. Nosso trabalho. Mas... você nunca ouviu alguma outra cidade? Como se estivesse sendo perguntado, o oficial de rádio balançou a cabeça. Não há outras cidades, garoto, disse o major. Esqueça. Mas as pessoas vieram. As pessoas vieram de outras cidades, não é? Vieram para o metrô. Besteira. E eles foram eliminados. Pelo seu povo. Mais besteira. E qualquer um que tagarelava sobre isso. Gleb Ivanovich estreitou os olhos. Ele bateu sua arma contra uma caixa de metal. Não adianta passar um monte de mentiras. Estamos presos aqui e é isso. Por que deixar as pessoas agitadas? Deixe-as sonhar com o que lhes dizem para sonhar. Sobre nós derrotarmos a Hansa e colocarmos todos os burgueses contra a parede, e então haverá comunismo no metrô. E uma ração completa de cogumelos para todos. As coisas vão ser boas aqui. Aqui. Onde estamos? Você tem que amar sua terra natal, entendeu? Afinal, não há lugar como o lar. Eu nasci na superfície. Mas você vai morrer aqui embaixo. Svinolup deu um tapa no ombro dele e riu. Foi sua primeira piada. Uma voz emergiu do mingau das ondas de rádio. O major acenou com a cabeça para Artyom e colocou o cano da arma em sua cabeça, encorajando-o, advertindo-o. Dietmar. Este é o seu perseguidor. Oh. Perseguidor. Bem. Os lírios do vale floresceram. Então deve ser primavera. O cano da arma cutucou o ouvido livre de Artyom, frio e metálico. Direto no canal. Estava ansioso, tentando decidir se estava sendo enganado. Mas eu gostava mais do inverno. Bem, vá e se esconda, então. Artyom tentou apertar os olhos para Svinolup, mas o revólver não o deixou. Ele deveria estar contando, mas não podia. O cano o arranhou enquanto se espremia no pequeno buraco, ele tapou seu ouvido. Que porcaria é essa? O major rasgou através do cano em seu cérebro. Estamos cancelando a operação, disse Artyom. Dietmar, estamos cancelando. E então, um instante depois. Kabum! Tudo saltou, o teto desmoronou, massas de poeira caíram e pairaram no ar, a luz piscou e desapareceu, todos estavam cegos e ensurdecidos. Artyom era o único que esperava por isso. E era exatamente o que ele esperava. Ele mergulhou para o lado, puxou o cano da arma com as mãos algemadas, puxou-o para fora do aperto enfraquecido daqueles dedos gordos e saltou para o lado. Houve um piscar de luz. A escolta estava deitada no chão, presa por concreto. Svinolup, cortado por lascas de pedra voadora, estava sangrando e se atrapalhando ao seu redor. O operador de rádio ainda estava sentado sobre seu aparelho, totalmente atordoado. Gritos forçaram seu caminho através do algodão. Pés. Svinolup finalmente viu Artyom. Mãos. Mãos. O major os criou preguiçosamente. Seus olhos vagavam, já procurando a maneira mais inteligente de chegar a Artyom. Levante-se. Para a porta. Mova-o. Vamos lá. O Nagant sentou-se em sua mão desajeitadamente, mal, como a arma de outra pessoa. O que diabos foi isso? Svinolup perguntou a ele, mal se movendo. Ele estava fazendo tudo deliberadamente, o bastardo. Artyom apertou o gatilho e ele se moveu rigidamente. O martelo recuou ameaçadoramente. Levante-se. Caminhe. Onde foi aquela explosão? Ele o apertou para casa, outro trovão, mas não tão doloroso quanto na cela quando um baixo foi morto. As orelhas de Artyom já estavam bloqueadas. Svinolup agarrou uma mancha em seu ombro direito com sua mão esquerda. Ele finalmente obedeceu e se levantou. Ele passou por cima da escolta e olhou para o corredor. Outro carcereiro estava hesitando lá fora, em estado de choque. Ele tentou levantar sua automática, mas Artyom atirou nele em algum lugar do estômago e chutou a automática para o lado. Quem tem as chaves? Quem tem as chaves das celas? Eu tenho. Abra-os. Abra todos eles. Onde está aquele cara que mentiu sobre os sobreviventes? Zuel.
Onde ele está? Ele não está aqui. Nós o enviamos para o Lubyanka. Recebemos um pedido para ele. Ele não está aqui. Venha por aqui. Assim. Onde está meu celular? É isso? Abra. O major mexeu nas chaves silenciosas e destrancou a porta. Yuka, fortemente maquiado, e o vendedor ambulante taciturno estavam vivos e bem. Saia. Estamos saindo daqui. Svinolup fez uma cara amarga. E para onde? Andriusha perguntou. Para onde? Fora daqui. Para a liberdade. Eles não vão fugir para lugar nenhum com você, disse Svinolup. Fora da linha. Eu vou tirar você daqui. Yuka não disse nada. O homem bateu as pálpebras cobertas de poeira, descobrindo algo e sugando o ar para os pulmões. E então ele não apenas gritou, ele gritou. Empurre, sua caneca feia. Seu péssimo fantoche. Empurre. Não vamos a lugar nenhum. Nós vivemos aqui. Aqui. Entendeu? Svinolup perguntou com um sorriso. Isso é amor pela pátria para você. Eles vão te colocar contra a parede aqui. Ele vai fazer isso sozinho. Svinolup. Foda-se. Sente-se, Yuka. Por que você pulou como um tolo estúpido? Isso mesmo, disse Svinolup. Isso é exatamente certo. E você novato? Artyom enlouqueceu. Entre na cela. Entrar. Eles têm medo de você. Dê-me essas chaves. Jogue-os. Ele não vai sair daqui, você entendeu? É isso, aí está ele. Agora vamos lá. Qual é o seu nome? Andrei. Eu vou te tirar daqui. Eu vou te tirar de lá, ok? Mova-o. Não há tempo a perder. Não vamos, disse Yuka, apoiando o marido. Você é um tolo, Fyodor, um perfeito ingênuo. Eles são coelhos. Coelhos dóceis. Eles não vão correr para lugar nenhum. O que você quer dizer, coelhos? Eles são dóceis. Aqui, olhe. Svinolup subiu no vestido de Yuka e puxou para baixo suas meias e calcinhas, expondo seus cachos ruivos. Ela apenas colocou as mãos sobre a boca. Bem. Svinolup gritou com Andriusha. Você vai ficar parado aí? Ele apertou o traseiro flácido de Yuka em sua mão enorme. Em seguida, enfiou os dedos em sua virilha e trabalhou-os ali. Bem. Ainda está aí? Andriusha olhou para o chão. Seu merda. Svinolup deu um tapa nele com a mão esquerda e o derrubou no chão com aquele único tapa. Vá em frente, seu merda, corra. Pegue sua esposa de dedos e corra. É. Andriusha rastejou até o banco, sentou-se nele e começou a sentir sua bochecha. Yuka uivou baixinho. Seu rímel estava escorrendo. Ninguém vai te seguir. Você está mentindo, seu bastardo. Você está mentindo. Alguém corria pelo corredor com as botas batendo. Certamente os reforços já não poderiam ter chegado? Artyom atirou naquela direção, na poeira. Alguém lá se abaixou e se escondeu, ou então morreu de morte aleatória. Onde estavam os prisioneiros condenados? Ele saltou ao longo do corredor e encontrou a cela. A porta estava aberta. Não havia guarda armado. Eles estavam todos de pé lá dentro. 6 deles. 2 mulheres e 4 homens. Corra. Sem essa. Siga-me. Eu vou te tirar daqui. Ninguém acreditou nele. Ninguém se mexeu. Eles vão atirar em todos vocês. Colocar todos vocês contra a parede. Poço. Poço. Do que você tem medo? O que vocês têm a perder? Eles nem mesmo responderam. Svinolup vinha em sua direção pelo corredor, balançando. Cheirando sua mão. Sorrindo. Coelhos. Rabbits. Estes já tentaram uma vez. Eles sabem como isso vai acabar. Seu bastardo nojento. Vá em frente, abra todas as celas. Vá em frente, garoto. Liberte-os. Você tem as chaves ali e uma arma. Você está no comando. É. Cale a boca. Svinolup se moveu bem perto, imundo, horrível, agachado, e Artyom deu um passo para longe dele, e depois outro. Ninguém vai te seguir. Liberdade, foda-se. Um herói, todo mundo para ser foda-se, um libertador. Ele estava levando vocês para serem baleados. Artyom gritou aos prisioneiros condenados. Agora. Agora mesmo. Mas agora talvez eles nos perdoem, alguém murmurou. Estamos aqui, não estamos?
Não vamos a lugar nenhum. Talvez. Svinolop concordou. Tudo é possível. Agora você entende, seu merda? Você entende tudo? Artyom atirou no peito dele, atirou no centro desse homem, e a pequena bala ficou presa nele, e ele cambaleou e riu novamente. Então Artyom espremeu outra bala para ele do revólver desconhecido e não confiável, e em seu estômago. Ele não podia atirar na cara dele, ele não conseguia olhar nos olhos de Svinolop. Em seus olhos confiantes, insolentes e dominadores. Mesmo assim, Svinolop só caiu com relutância. Bem. Artyom perguntou aos prisioneiros condenados novamente. É isso. Ele acabou. Vamos lá. Este está terminado. A outros, alguém murmurou. Para onde vamos correr? Não há para onde ir. Acima deles havia gritos e comandos eram latidos. Eles começariam a descer em um momento. Bem, fiquem aqui, então. Todos vocês. Artyom gritou com eles. E coachem aqui. Se vocês quiserem coachar, então coachem. Que merda. Ele enfiou o cano do Nagant nas calças, pegou a automática do atirador e encontrou as chaves das algemas, mas não teve tempo de tirá-las, os guardas já corriam em sua direção. Ele disparou balas da automática, atravessou o corredor ileso, subiu os degraus e disparou para o saguão da estação. Fumaça, sujeira e turbulência. A banda ainda estava trovejando alegremente, como no Titanic. A mina havia detonado onde Artyom a instalou, na extremidade inferior da escada rolante, atrás da tela, diretamente acima das celas. Mas não derrubou tudo, e em vez disso, estourou os portões, exatamente como ele esperava. Foi bom que a estação não fosse muito profunda no subsolo e o sinal tivesse passado. Foi uma coisa boa que Dietmar não confiou em seu mercenário e deu-lhe uma mina controlada por rádio, não uma com cronômetro. Ele alcançou o intervalo, afastou os socorristas movimentados cobertos de poeira branca e subiu os degraus. Essa ideia não ocorreu a ninguém além dele.